No vídeo de hoje eu vou ensiná-lo passo a passo a como ser lucrativo com o Shopee Ads. Tenho a convicção que ninguém aqui do YouTube vai ensinar o que eu vou ensinar hoje, principalmente da maneira que eu vou ensinar. Então, se definitivamente você quer escalar as suas vendas, ser lucrativo com o Shopee Ads, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que no próximo 8/2 eu vou abrir a 6ª turma do meu treinamento do zero à escala na Shopee. Caso você queira participar e caso você queira a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas, clique no primeiro comentário fixado e entre no meu grupo de pré-lançamento. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Uma coisa que nos últimos meses eu entendi sobre o Shopee Ads e que isso é crucial é que uma coisa é você conhecer o Ads, entender as métricas e entender as informações. Outra coisa é você ter um método. O que eu quero te dizer? Não basta você conhecer as métricas, o que é CTR, o que é taxa de conversão, não basta isso. Isso é importante? Sim, mas o que te torna lucrativo é ter um método, desenvolver um método. E isso requer muita dedicação e principalmente tempo. Você precisa testar até encontrar um método. E hoje eu vou ensinar um método que eu utilizo aqui, que outras pessoas utilizaram e que de fato funcionou não somente no meu nicho, mas em diversos nichos e diversos produtos. Tenha a convicção que, se você colocar em prática, passo a passo, aquilo que eu vou ensinar, você vai ser lucrativo. Antes de continuarmos, eu gostaria de dar uma dica. Assista esse vídeo por completo, sem fazer nada. Simplesmente o assista. Se você não entendeu, assista novamente. Ou seja, assista quantas vezes forem necessárias até você entender. Entendeu o conceito? Entendeu o método? Você vai aplicar, só que aí você vai voltando, assistindo e aplicando. Você não tem que decorar, você precisa entender. Uma vez que você entendeu, aí você vai para a prática. Assista e coloque em prática. Assista e coloque em prática. Combinado? Agora, para que eu possa te ensinar esse método, eu vou lá para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Além disso, me motiva a cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade. E uma outra observação, deu muito trabalho gravar esse vídeo. Eu tive que regravá-lo diversas vezes até chegar no modelo que vai ficar de alta compreensão da sua parte. Então, me dê essa moral, deixe o seu like e o seu comentário. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Como eu disse, essa vai ser a maneira mais simples que você vai encontrar, de fato, conseguir utilizar o Shopee Ads de maneira que você cresça dentro da plataforma, de maneira que você venda através da plataforma, que você cresça dentro dela e que principalmente o Ads ele seja um investimento, não um custo, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Que de fato você tenha um retorno sobre o Ads que você vai investir. Então, de fato, tenha a certeza que esse vídeo ele vai ser o mais completo, o mais intuitivo e o mais fácil para você aplicar dentro da Shopee, porque de fato ele vai ser um passo a passo. Então vamos começar aqui. O primeiro ponto que você deve fazer antes de qualquer coisa é a validação desse produto. Você precisa validar, você precisa saber tão quanto ele é procurado, ou seja, o tão quanto aquele produto ele é procurado dentro da Shopee e o tão quanto você é competitivo na questão de preço. Validou o produto? Perfeito. Você vai agora fazer a parte de cadastrar e otimizar o anúncio. Você precisa fazer todos os aspectos que envolvem o cadastro e a
otimização desse anúncio. É extremamente importante que você faça a validação do produto e depois cadastrar e otimizar esse anúncio. O Ads, ele faz parte de uma engrenagem para que você tenha sucesso e somente ele não é capaz de trazer o sucesso. Porque entende-se que, por ser uma engrenagem, cada parte precisa fazer a sua parte. O Ads, ele vai fazer a parte dele, que é gerar exposição. Ele vai fazer. Agora, não é o papel do Ads, tecnicamente, né? Vamos dizer assim, converter. O papel da conversão está dentro do seu anúncio, entende? E aqui que está o papel da engrenagem, que é cadastrar e otimizar o seu anúncio. Só que o Ads ele também só vai funcionar se tiver uma quantidade mínima de pessoas procurando por aquele produto. Entende onde eu quero chegar? Então é muito importante que você faça a validação desses dois produtos. E lá no meu canal tem um vídeo que eu ensino isso passo a passo. E eu vou te mostrar aqui agora. Uma vez que você estiver dentro do meu canal, você vai clicar aqui na lupa de pesquisa dentro do meu canal e vai digitar validação do produto. Aí você vai encontrar esse aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, de 22 minutos, ó. Shopee, segredo revelado para vender no orgânico e aumentar as suas vendas. Validação do produto. Fez a validação do produto, depois você vai cadastrar e otimizar anúncio. Ó, como eu otimizo meus anúncios venda mais na prática. Depois que você assistir esses dois vídeos e colocar em prática, aí sim, a gente vem para a parte do Shopee Ads. Ressaltando, é extremamente importante que você faça essas duas etapas primeiro, antes de iniciarmos a terceira, que de fato é o Shopee Ads. Então eu entendo a partir de agora que você já tenha feito essas duas etapas. Então eu vou excluir aqui. O Shopee Ads, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar crédito de anúncio, certo? E depois criar a campanha. Para você criar um crédito de anúncio, eu deixei aqui o meu em branco só para eu gravar esse vídeo. E aqui você vai conseguir identificar. Aqui tem a Shopee Ads, certo? Se você for começar agora, vai estar tudo em branco, tudo sem informação. E aqui tem, ó, créditos de anúncio. Você vai clicar aqui em carregar e criar e vai colocar um crédito. Depois que você inseriu, né, você contratou os créditos de anúncio, esses créditos é um saldo que conforme você for utilizando o Ads, ele vai abatendo do seu crédito. Uma vez que você já tem esse crédito, a gente vai criar a nossa primeira campanha, né, o nosso primeiro anúncio. Vamos clicar aqui em criar novos anúncios. Eu vou clicar aqui, anúncio de busca ou anúncio de descoberta. O nosso foco desse vídeo é falar especificamente sobre o anúncios de busca. Então a gente não vai entrar no assunto de descoberta, perfeito? Eu vou clicar aqui em anúncios de busca e aqui a gente tem a primeira opção. Eu quero promover produto ou loja. Sempre marque a opção produto. Depois temos a opção de orçamento sem limite, ou seja, a gente não vai estipular um limite ou definir um orçamento, né? Definir um limite. Eu recomendo que você sempre defina um orçamento. No mínimo R$5 por dia e no máximo R$10 na fase de validação. Porque primeiro a gente vai validar esse anúncio, depois da validação a gente faz o processo de escala. Daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais desse assunto. Mas no período de validação é entre 5 a 10 reais. Eu vou colocar aqui 10 reais e vou definir o orçamento diário. Eu posso colocar diário ou total. A gente sempre define como orçamento diário. Depois tem a duração. Aqui eu não faço absolutamente nada, eu deixo assim. Depois de duração, a gente tem as configurações do produto. A gente vai selecionar quais os produtos vão participar da campanha. Eu sempre vou recomendar que você utilize um produto nessa configuração. Por quê? Quando você utiliza mais de um produto, fica tudo automático. E a nossa intenção não é deixar automático. Então eu vou clicar aqui no botãozinho de mais. Uma vez que eu cliquei no botãozinho de mais, se para você aparecer essa opção aqui, ó, você vai desmarcar. Se não apareceu, não tem problema. Você vai desmarcar. Por quê? Desmarcando aqui, ele vai desmarcar os produtos que a Shopee acha que vale a pena você fazer ou não. Uma vez que você já desmarcou, você vai selecionar qual é o produto. Então digamos que eu quero fazer a calça leg. Selecionei a calça leg, vai aparecer aqui um produto selecionado, vou confirmar. Pronto. Agora, vamos para a parte final. Eu vou clicar aqui em configurações de palavras. A primeira coisa que eu vou fazer é desmarcar essa opção.
e depois eu vou clicar no botão adicione palavra-chave recomendada. E assim vamos fazer agora. Desmarquei a opção, agora eu vou clicar aqui. Automaticamente a Shopee ela já me trouxe algumas palavras-chave que ela recomenda. A primeira função que vamos fazer aqui é remover palavras que não fazem sentido ou que sejam muito amplas ao nosso produto. Então, por exemplo, um contexto de uma palavra que não faz sentido. Eu vendo calça leg. Se aqui aparecer calça suplex, não faz sentido com o meu produto. Então, a gente não vai trabalhar com essas palavras. Uma palavra muito ampla, eu trabalho com calça leg. E se aqui tiver alguma palavra como calça, somente a palavra calça, ela remete ao meu produto? Sim, ela remete, mas é muito ampla. Então, essas palavras muito amplas, eu acabo removendo de começo. Por quê, Cauê? Porque quanto maior for a palavra, né, quanto mais ampla for aquela palavra, mais pessoas pesquisam por ela. E quanto mais pessoas pesquisam por ela, mais vai consumir da nossa campanha, essa palavra específica. E por ser uma palavra muito ampla, ela precisa consumir muito para te entregar pouco. Então você acaba tendo um consumo muito grande da sua campanha e você não tem um resultado. Então é muito normal uma pessoa que utiliza palavras muito amplas, o anúncio começar meia-noite, quando der 7 horas da manhã, já consumiu tudo. Em 5, 6 horas do dia, já consumiu tudo. Por quê? Porque no começo, o nosso orçamento ele é um pouco limitado, entre 5 e 10 reais. E conforme a gente utiliza essas palavras muito amplas, consome muito rápido. Então, evite, no começo, usar palavras muito amplas. Procure por palavras que sejam mais específicas ao seu produto. Não somente as específicas, tá? Deixe um pouquinho amplo, mas não totalmente amplo. Encontre esse equilíbrio que é importante. Perfeito? Então agora aqui a gente vai começar a remover essas palavras. Então aqui eu vou, suplex eu vou remover, calças eu vou remover, legging 3D não é do meu produto, eu vou remover, roupas eu vou remover, cintura eu vou remover, cintura média eu vou remover, roupas calças eu vou remover, roupa suplex a mesma coisa, roupas femininas suplex eu vou remover, média eu vou remover, roupas femininas leg eu vou manter, isso aqui eu vou remover, leg por enquanto eu vou deixar, aqui é um exemplo, é uma palavra um pouco ampla que tem um volume de pesquisa muito grande. Se nos primeiros 2 dias eu ver que essa palavra está consumindo muito do meu orçamento e não está me entregando nada, eu já removo ela por enquanto. Depois lá na frente pode ser que eu volte a testá-la, mas a princípio para não consumir muito do meu orçamento eu vou mantê-la, mas durante 1 ou 2 dias. Se consumir muito eu excluo. Depois que eu removi todas as palavras que eram necessárias ser removidas, eu vou clicar aqui em adicionar novas palavras. E aqui eu vou pesquisar, leg cintura alta, já tem. Vamos por aqui, calça leg sem o cedilha. Encontrei aqui, calça leg abreviada, calça leg com 2G. E aí eu vou fazendo esse trabalho de inserir novas palavras. Gaste o tempo que for necessário nisso aqui. É muito importante. Depois que eu inserir as palavras necessárias, eu vou confirmar. E agora aqui tem todas as palavras adicionadas. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as palavras, editar preço de lance e vou definir o lance para 11 centavos. Confirme, ou seja, todos os meus lances foram para 11 centavos. Então, iniciamos pagando 11 centavos por clique. Então, ou seja, para cada clique que for realizado, ou seja, cada pessoa que clicar no meu anúncio, eu pago 11 centavos para a Shopee. Uma vez que eu finalizei, eu vou clicar em publicar promoção. Eu não vou clicar porque eu já tenho uma campanha, por mais que ela esteja pausada no momento, eu já tenho uma. Então eu não vou clicar aqui, mas você vai clicar. Uma vez que você clicou, você tecnicamente vai ser direcionado aqui para esta página, né? Você vai... só uma observação. Quando você clicar aqui publicar promoção, vai abrir um pop-up dizendo se você quer fazer um anúncio de descoberta. Você vai colocar não, obrigado. Aí, perfeito. Aí você vai ser direcionado aqui para esta página igual a essa aqui. As primeiras 24 horas, a gente não vai fazer absolutamente nada. Por que não vamos fazer absolutamente nada? Porque nessas primeiras 24 horas, a gente vai analisar a classificação média de cada palavra que aqui temos. Cauê, o que é essa classificação média? É a posição que se encontra o nosso produto. Então eu vou abrir aqui a Shopee e vou digitar calça leg.
Então você pode observar que ao digitar calça leg, me trouxe alguns produtos, né? Por página. Então aqui, ó, são todos os produtos. Cada página são 60 anúncios, sendo que os 5 primeiros é ads, ó, ads, depois é tudo orgânico e os últimos 5 também são ads. Ou seja, dos 60 anúncios, 10 é ads e 50 é orgânico. Então, aqui está o posicionamento. Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vai. Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Se eu for para a segunda página, reinicia-se a contagem. Aqui em cima, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem a classificação média de cada palavra. Então, por exemplo, para calça flare, calça feminina, eu estou na 7ª posição. Perfeito? Calça flare, eu estou na 6ª posição. Calça flare, calças flare na 6ª posição e assim sucessivamente. A classificação média, ela mexe diretamente com o nosso CTR. Tende-se que, na maioria dos casos, quanto menor for a sua classificação média, que é melhor, quanto menor, ou seja, entre os primeiros, melhor. Melhor é o seu CTR. E o que é o CTR? O CTR, ele é um cálculo entre impressões versus cliques, que ele vai te dar um percentual entre esses dois aqui, basicamente isso. E entende-se que um CTR de qualidade, ele precisa ficar acima de 2%. 2% ou mais. Ou seja, qualquer palavra-chave que esteja a 2% ou mais é satisfatório. Precisa de correções? A gente sempre visa melhoria, sempre corrigir, mas não é uma prioridade naquele momento. Entende? Porque entende-se que um CTR de 2%, ele é o suficiente para pagar o seu retorno de investimento. Então, qualquer coisa abaixo de 2%, a gente precisa mexer, entendeu? Então, resumindo, o CTR é a nossa primeira obrigação nos próximos 3 dias de campanha. A gente vai focar somente no CTR. Tudo o que tiver abaixo de 2%, a gente vai corrigir. Tudo que tiver acima de 2%, a gente não vai fazer nada neste momento. Perfeito? E agora você está se perguntando, ok, Cauê, o meu CTR é abaixo de 2%, o que eu faço para melhorar ele? Para que a gente possa melhorar o nosso CTR, então deixa eu ver se eu acho aqui um CTR baixo. Ó, achei um CTR aqui baixo. Para eu melhorar esse CTR aqui, eu preciso diminuir a minha classificação. Ou seja, eu preciso diminuir ela. Para eu diminuir ela, ficar lá em 6º, 5º, 4º, 3º, 2º ou 1º, eu preciso aumentar o meu lance, porque o meu posicionamento ele está ligado ao meu lance. Quanto maior for o meu lance, mais no topo eu fico. E conforme o meu lance for diminuindo, mais para baixo eu vou ficando, perfeito? Então eu vou aumentar de 3 a 5 centavos. Então eu venho aqui, aumento de 3 a 5 centavos. Eu vou aumentar para 14 centavos, que é os 3 centavos que eu aumentei. Vou confirmar, vou anotar essa palavra e em 24 horas eu vou começar a acompanhar se o meu CTR melhorou. Perfeito? Se o meu CTR melhorou. E aí eu vou fazendo esse trabalho nos próximos 3 dias. Os CTRs que tiverem acima de 2% eu mantenho. E os CTRs que tiverem abaixo de 2% eu vou removendo. Cauê, eu aumentei de 3 a 5 centavos. E o meu CTR, a minha classificação, ela melhorou um pouco. E o meu CTR também, mas ainda não é o suficiente. O que eu devo fazer? Você vai aumentar mais um pouquinho, mais 3 centavos. Aumentou mais 3 centavos, você vai ver se o seu posicionamento vai melhorar. E a sua classificação também. O que eu recomendo é que não passe aqui de 20 centavos. Isso aqui não é uma regra, porque o seu orçamento ele é com base na sua margem de lucro. Ou seja, quanto maior for a sua margem de lucro, maior você vai conseguir absorver o seu lance. Quanto menor for a sua margem de lucro, mais difícil é absorver. E esse cálculo ele é um pouco complexo. Eu vou ter que gravar um vídeo só para explicar como que você faz esse cálculo. Então, eu não recomendo que você passe de 20 centavos. Ah, Cauê, eu estourei aqui de 20 centavos e o meu CTR não aumentou.
o que eu faço? Infelizmente, você vai e exclui a palavra. Você vai excluir essa palavra, perfeito? Então, configurou os CTRs, você vai aguardar as vendas acontecerem. Dentro de 7 dias, as vendas elas precisam começar a acontecer. Elas precisam, de fato, começar a acontecer. Dentro desses 7 dias, assim que as vendas começaram a acontecer, você vai aqui mantendo a sua campanha. Você vai mantendo essa campanha. E agora, a gente vai começar a fazer uma coisa muito importante, que eu dei o nome, né? Esse é um método que eu desenvolvi recentemente, que eu dei o nome de ciclos do Ads. O que seria esse ciclos do Ads? Eu vou abrir aqui o meu bloco de anotações e eu vou colocar aqui a palavra ciclo. Então, como é que funciona o ciclo? Ele é um ciclo que você vai trabalhar nele toda semana. Vamos iniciar aqui pela segunda-feira. Pode ser qualquer dia, mas você tem que pegar aquele dia como padrão. No meu caso aqui é segunda. Então, segunda-feira, eu faço o quê? Insiro novas palavras. Eu vou inserir novas palavras. Você tem aí N maneiras de adquirir novas palavras. Você tem o próprio anúncio, que ele vai te dar e você vai colocando as palavras com as suas criatividades. Você tem o Keyword Tools. Você pode estar no Google Keyword Tools. E aqui você vai colocar o Google, a opção português. E aqui você vai colocar a sua palavra-chave. Por exemplo, calça leg. Ele vai te dar aqui alguns termos, você não precisa pagar. Porque a gente não quer saber as informações, as métricas dessas palavras. A gente quer pegar lá na Shopee. Só que aqui ele vai dar uma sugestão. Então, por exemplo, a calça leg algodão. Eu venho aqui na Shopee e faço a pesquisa. Esta é uma maneira. Uma outra maneira que eu desenvolvi é utilizar o próprio Ads para gerar novas palavras. Então, por exemplo, eu venho aqui na calça leg, depois que você seleciona o período e clica em exportar dados, a Shopee lá vai liberar para download um relatório em Excel que vem mais ou menos desta maneira. Fica um pouco desorganizado, né, as informações, a gente não consegue compreender essas informações. É preciso fazer um tratamento no Excel para que você consiga interpretar e entender. Caso você tenha conhecimento, fique à vontade para tratar. Eu tenho aqui uma planilha, né, que já trata essas informações para mim, um software no Excel que já trata essas informações para mim. Então eu vou clicar aqui na dashboard, vou carregar essa planilha da Shopee, aqui ó, aquela do Shopee Ads, vou importar os dados e automaticamente essa planilha ela já me trouxe tudo bem organizadinho. Então você pode observar aqui, eu vou minimizar, pronto, eu minimizei algumas palavras. Então você pode observar que eu tenho algumas palavras em negrito e outras palavras não. As palavras em negrito, basicamente, é a palavra-chave que está aqui. Então tudo que estiver em negrito são as palavras-chave que eu utilizo aqui. E uma vez que eu vim aqui, ó, por exemplo, calça flare, calça feminina, ó, calça flare, calça feminina, se eu vier aqui, ó, vai aparecer, ó, calça flare, calça feminina, calça flare, calças flare. Então vai aparecer tudo aqui para mim, ó, exatamente igual e na mesma ordem. Quando eu clico aqui, ó, por exemplo, no mais de calças flare, calça feminina, aparece outras palavras. Ou seja, essas palavras que estão aqui embaixo são as palavras que o cliente utilizou para que o meu anúncio apareça, já que eu uso a correspondência ampla. Aqui já teve alteração de exata, mas neste período que eu puxei aqui, estava como ampla. O que seria o ampla? São termos semelhantes à minha palavra-chave. E exata precisa ser exatamente igual ao que eu escrevi. Então, por exemplo, calça flare sem o cedilha. Se eu colocar como exata, a palavra tem que ser exatamente essa. Se o cliente colocar cedilha, já não vai aparecer. Um outro exemplo, digamos que ela esteja como ampla. Se o cliente digitar calça flare com ou sem cedilha, vai aparecer. Se o cliente digitar somente flare, vai aparecer. Se o cliente digitar calça, vai aparecer. Se ele digitar calça leg, provavelmente apareça. Então, a correspondência ampla deixa muito ampla a nossa palavra, que nos dá a possibilidade de garimpar novas palavras. Aqui são novas palavras. Então, por exemplo, ó, calça feminina alfaiataria. O cliente que digitou isso apareceu meu anúncio. Calça branca, legging flare, calça flare preta,
calça bailarina, calça flare branca e assim sucessivamente. Infelizmente, tá? Essa planilha, ela só está disponível para os meus alunos do treinamento do zero à escala na Shopee. Esse é um benefício de ser o meu aluno. Lembrando que na próxima semana as vagas para o meu treinamento vão estar em aberta. Sim, você pode fazer parte da minha 6ª turma do treinamento do zero à escala na Shopee. Caso você tenha interesse, entre no meu grupo de pré-lançamento. O link está no primeiro comentário fixado. Todos os assuntos relacionados ao treinamento eu vou passar lá naquele grupo que você vai entrar. Combinado? Continuando aqui. Essa é uma outra maneira de você ter novas palavras-chave. Então, na primeira segunda-feira, a gente vai inserir novas palavras. Durante aquela semana, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai fazer as correções do quê? Do CTR. Tudo que estiver abaixo de 2%, você vai corrigir. Tudo que estiver acima de 2%, você vai manter. Perfeito? Na segunda-feira, você vai inserir novas palavras. Aí vai passar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na outra segunda-feira, durante esse período até lá, você vai fazer todas as correções que forem necessárias para o seu CTR, perfeito? Então tudo que tiver abaixo de 2%, você vai corrigir. Tudo que tiver acima de 2%, você vai manter. Quando chegar na outra segunda-feira, você vai começar a remover as palavras que não tiveram um CTR. Você tentou, chegou no limite aqui e a palavra não subiu. Você vai remover essas palavras. E vai inserir novas palavras. Perfeito? E vai inserir novas palavras. Aí toda quarta-feira você vai o quê? Ver taxa de conversão. Toda quarta-feira você vai ver a taxa de conversão. Aí você vem aqui e vai observar a taxa de conversão. Então, por exemplo, ó, 0 taxa de conversão, 0, 6, 3, 2,63. Tudo que tiver 0, você vai começar a excluir. Tudo que tiver 0, você vai começar a excluir. Tudo que tiver acima de 1,67%, você vai manter. Qualquer coisa acima disso, não mexe. Qualquer coisa abaixo disso, você vai ver se precisa remover ou se você vai dar mais uma chance. Então, tudo que tiver 0, 0,30, 0,40, 0,50, excluir. Tudo que tiver acima disso, dê mais uma semana. Dê mais uma semana para ver se ela vai performar. Caso contrário, você exclui. Então, basicamente, esse é o ciclo. Toda segunda-feira, você vai inserir novas palavras. Então, lá, na primeira segunda do mês, vai inserir. Na segunda semana, você vai remover as palavras que não tiveram o CTR da primeira semana e vai inserir novas palavras. Na quarta-feira, você vai analisar a taxa de conversão das palavras da primeira semana, tá? Da primeira semana. Aquilo que tiver bem, você mantém. Aquilo que tiver mal, você remove as palavras que não tiveram conversão. Na terceira semana, você vai remover as palavras da primeira e da segunda semana que não tiveram um CTR. Da primeira semana, se tiver alguma coisa que caiu muito, vale a pena você testar ou não. Então, isso aqui é um pouco mais de feeling. Isso aí você, com a experiência, você vai identificando, porque a palavra ela pode subir como ela pode cair. Depois de remover as palavras, inserir novas palavras. Na quarta-feira da terceira semana, você vai remover as palavras que não tiveram taxa de conversão da segunda semana. E assim sucessivamente. Isso vai virar um ciclo. E qual é esse ciclo? Você vai começar a inserir toda semana novas palavras. Toda semana você vai excluir palavras que não tiveram CTR e que não tiveram taxa de conversão. E isso é o mais importante, porque a partir do momento que você começa a excluir as palavras que não estão entregando, significa que você vai manter somente as palavras que estão entregando. Só que também é importante você sempre inserir novas palavras, porque se você ficar com poucas palavras, por mais que elas estejam performando, estejam otimizadas, vai entregar pouco resultado para você. Ou seja, vai te entregar um resultado de qualidade, mas um resultado muito baixo em questão de vendas. Então ele fica um ciclo sem fim. Depois de 4, 5, 6, 7 semanas, você vai ter muitas palavras, por exemplo, que vão te entregar um resultado muito bom. Então, por exemplo, aqui, ó, neste anúncio aqui, é o CTR. O CTR, você pode observar aqui que são
poucos os que estão abaixo. A taxa de conversão também é a mesma coisa. Vai ter sempre um ou outro. E daqui a pouco eu vou explicar uma coisa importante. Só que você pode observar o seguinte. Eu tenho duas palavras que eu mantive. Aliás, duas não. 3 palavras que eu mantive sem me entregar a qualidade. Um ponto importante. Você pode estar se perguntando por que eu mantive essas 3 palavras aqui, né? Bom, vamos pôr essas 2 palavras aqui, mesmo não tendo uma taxa de conversão. Mas por que você fez isso, Cauê? Porque eu utilizei essas 2 palavras como âncora, como correspondência ampla. Você pode observar que a maioria aqui, ó, está como exata. Mas somente essas 2 aqui, na verdade, essas 3, ela está como ampla. Por quê? Lembra que toda semana eu preciso inserir novas palavras? E para que a minha planilha ela faça sentido, para que eu possa garimpar novas palavras, eu tenho que deixar algumas palavras aqui como ampla, para que traga novos termos. Se eu mantenho ela como exato, eu não vou trazer novos termos. Então, enquanto eu estiver fazendo esse ciclo, esse processo, eu vou sempre deixando como ampla algumas palavras. No máximo 3 palavras eu deixo como ampla. Depois que eu falar, olha, essa campanha está ok, está perfeito, para mim está, não tem mais o que mexer, aí eu vou mudar ela de ampla para exata e vou ver a taxa de conversão. Depois de 10 dias, se não tiver conversão, eu vou excluir. E aí eu vou manter somente as palavras que de fato entregam, perfeito? Antes de finalizar, eu gostaria de contextualizar um ponto muito importante. Quando a gente for ter um critério de excluir uma palavra, seja ela por um CTR abaixo de 2% ou uma taxa de conversão abaixo de 1,65%, eu preciso levar um ponto muito importante em consideração. Eu preciso ter pelo menos 100 cliques. Qualquer palavra-chave, por exemplo, aqui, ó, essa palavra-chave aqui me trouxe 11 cliques durante esse período. 11 cliques, indiferente de qualquer coisa. Eu não levo em consideração o CTR ou a taxa de conversão. Por quê? É uma quantidade muito baixa de cliques. E uma quantidade muito baixa de cliques, ele pode manchar a nosso CTR ou a nossa taxa de conversão. Significa que ela pode estar muito baixa, 0, ou muito alto, 15, 20, 30%. Então, para uma melhor análise, somente se tiver 100 cliques. Enquanto não bater 100 cliques, por mais que o CTR esteja abaixo de 2 ou a taxa de conversão abaixo de 2, você tem que manter. Então, eu vou escolher uma palavra pelo CTR, o CTR tem que estar abaixo de 2% e tem que ter pelo menos 100 cliques. O CTR está ok. Agora eu vou analisar a taxa de conversão. A taxa de conversão, para que eu possa excluir, tem que ter menos do que 1,67% na taxa de conversão e mais de 100 cliques, ou pelo menos 100 cliques, combinado? E aí você vai fazendo esse ciclo, Conforme você começar a vender, você vai aumentando aqui o seu orçamento diário. Você nunca vai aumentar muito de uma vez. Então, por exemplo, o seu objetivo é chegar a R$100 por dia de investimento. Você está com 10. Você não vai sair de 10 para 100. Você vai sair, por exemplo, de 10 para 20 ou de 10 para 30. Aguarde alguns dias. Depois de 30 você vai para 50. Aguarde alguns dias. E aí de 50 você vai para 70, aguarde alguns dias. Esse aguardar é para que você analise se no aumento do seu orçamento se manteve o equilíbrio. Isso é muito importante, que se manteve o equilíbrio. Manteve o equilíbrio, vai aumentando. Não, o equilíbrio ele não foi mantido, diminui um pouco. Não volta para o que era antes, mas diminui um pouco. Porque quanto maior for o seu orçamento, maior vai ser a entrega daquele anúncio. Então, ou seja, a Shopee ela perde um pouco o termômetro daquilo. Então, quando você está nas rédeas, a Shopee ela vai entregar melhor. Então, tá dentro do padrão? Aumente. Caiu o padrão? Diminua, mas não diminua como antes, diminui um pouco. E aí você vai equalizando até chegar no orçamento que você quer fazer. Para finalizar, uma coisa que é muito importante que a gente observe aqui a gente tem que sempre analisar 2 informações importantes. 2 não, uma dessas 2 você precisa observar. Uma é o ACOS, tá? Eu vou eliminar todas aqui e vou deixar aqui. Uma é o ACOS e a outra é o custo por conversão. Qual é a diferença? O que essas 2 métricas elas nos traz? Ela vai nos trazer o custo por conversão. Quanto que você está gastando por conversão? Se você trabalha somente com percentual, com porcentagem, você vai utilizar o ACOS.
Se você trabalha com real, valor fixo, você vai utilizar custo por conversão. Mas no final das contas, os dois têm o mesmo objetivo, basicamente, tá? Basicamente, bem resumido mesmo. Então aqui, vamos observar. No modo geral, eu tô com ACOS de 7%. Isso é extremamente satisfatório. Quanto maior for o nosso ACOS, maior é o nosso custo por conversão. E aqui fala, ó, ACOS é igual despesas versus GMV, venda de investimento em anúncios em relação à receita em vendas geradas vindo dos anúncios da sua loja. Então, ou seja, ó, mede o investimento em anúncios em relação à receita em vendas, ou seja, o retorno de vendas gerada vindo da sua loja. Então ele vai medir esses dois. Um ACOS menor é melhor. Um ACOS muito bom, ele fica abaixo de 10%, é excelente. Abaixo de 10% é o melhor dos mundos. Um ACOS entre 10% e 15% é ótimo, é bom, vamos dizer assim. De 20% a 30% já é regular. Acima disso, já não é muito bom. O que eu quero te dizer? Até 15%, você tecnicamente não precisa fazer o cálculo para saber se você está sendo lucrativo. 99% de certeza que você está sendo lucrativo. Acima de 15% é preciso fazer esse cálculo. O custo por conversão, ele é o ACOS, mas ele traz em valor real. Ó, o ACOS ele traz em porcentagem e o custo por conversão em real. Olha aqui que ele fala. Custo por conversão, despesas versus conversão. Mede o custo médio por conversão de vendas dos seus anúncios com a compra dos produtos da sua loja. Ou seja, quanto que eu estou gastando por venda realizada? Eu estou gastando R$ 3,19 por cada venda, por cada conversão, não por unidade. Se o cliente comprou 3 unidades, a conversão foi de R$ 3,19. Essa é a média. Lembrando que eu vou fazer um vídeo somente sobre os cálculos. Lembra que no começo desse vídeo eu falei, tem um cálculo ali para você ter um custo ali da classificação média, o clique, quanto que você gasta por clique e tudo mais? Então, eu vou ensinar a você fazer esse cálculo, também vou explicar um pouco mais sobre o ACOS e um pouco mais sobre o custo por conversão, porque isso, ele é fundamental para o nosso ROI, né, para o nosso lucro. Lembra que eu te falei que o Ads, ele tem o objetivo de ter o retorno sobre o investimento, é que você invista, mas que você lucre com isso. E calcular aqui o limite que você pode chegar, calcular o seu ACOS, calcular o seu custo por conversão, é fundamental para você saber se você está sendo lucrativo ou não, entende? Porque por mais que o CTR e a taxa de conversão esteja acima do padrão que as vendas estão acontecendo, é importante a gente saber se estamos sendo lucrativo e o quanto estamos sendo lucrativo, para que a gente possa aumentar o nosso orçamento ou para que a gente possa fazer um investimento em um outro anúncio. Então, resumindo, é isso. Cauê, e assim, agora de fato para finalizar, pega uma campanha, pega um anúncio, faça isso. Nos primeiros 10 dias você vai identificar se você vai ser lucrativo ou não. Se você não foi, vai para um outro anúncio. Tenha certeza que quando você acertar um anúncio, tudo que você investiu, você vai recuperar e você vai passar a ser lucrativo. O Ads é isso, é um teste. Por mais que você validou o produto, a campanha esteja tudo ok, pode ser que ele não vá funcionar. Pode acontecer, sim, mas se você validar, se você otimizar, as chances daquilo funcionar, elas vão aumentar, mas não é uma garantia. Ela aumenta a sua chance, mas não é uma garantia. A única garantia é você testar. Colocou, fez, não funcionou, pare o anúncio, suba um outro anúncio de um outro produto. Tem gente que vai acertar de primeira, vai ter pessoas que vai acertar na segunda, vai ter pessoas que vão acertar na terceira, vai ter pessoas que vão acertar na oitava, mas quando acertar, vai recuperar tudo que foi investido e ainda vai lucrar. Isso é o Ads, combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode deixar um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio, mas o seu like e o seu comentário é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.